Boa tarde. Eu queria inicialmente, né, agradecer a presença de todos, em especial do Bibo, da Fernanda, do Thomas, do Felipe e do Enor, né, em mais essa iniciativa, né, que é para fortalecer os ecossistemas de inovação, né? E no ambiente de pandemia se torna mais relevante essa ativação, porque, com certeza, não só para solucionar a questão da pandemia, mas principalmente para o país pós-pandemia, a gente vai precisar de muita ciência, muita tecnologia e, mais ainda, inovação. A proposta do TEIAS ela é fundamental porque ela tenta integrar os ecossistemas de inovação e é muito interessante que, quando nós saímos da experiência presencial, né, o nosso foco era muito no território, né? E com a experiência virtual, a gente tem conseguido mobilizar além do território. Com isso, a gente tem conseguido transbordar o esforço de articulação, de integração, né, do modelo de ecossistemas de inovação. Então, eu quero agradecer a vocês, as pessoas que estão participando, né? Ou seja, esse é um esforço, né, de mobilização, porque se torna fundamental para a gente articular todo o conjunto de mecanismos e instrumentos por parte do setor produtivo, por parte do setor acadêmico, principalmente as ICTs, e as políticas públicas, né? E a gente, estando em Caxias do Sul, é fundamental, né, essa integração, uma região que já tem uma tradição de uma boa integração, né, desses diversos fatores, para nós se torna estratégico, né? Para nós, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, é muito importante, né? E a gente fica muito feliz de a gente poder conduzir isso aí no âmbito dessa oportunidade de hoje. Eu agradeço até o Felipe por estar fazendo a propaganda, né, de uma ferramenta nossa, que é o Mulheres Inovadoras, é uma homenagem à Fernanda, né, que é fundamental, né, a gente levar as mulheres para a ciência, as mulheres, né, para o mundo da inovação, para o empreendedorismo inovador. Então, obrigado aí, porque está nos colaborando mais ainda nesse esforço, né? E é só registrar que tem colegas participantes de 29 cidades, né? Isso já demonstra, né, um transbordamento muito significativo para essa iniciativa. Muito bom. Acho que é comigo agora? Legal. Eu quero dizer que é uma grande satisfação para mim, como deputado federal, que represento muito a cidade e a região da Serra também, que estou sempre apoiando. É uma honra estar participando do TEIAS da Inovação. E quero cumprimentar você aí, Paulo Alvim, o secretário nacional do Ministério de Ciência e Tecnologia, do nosso brilhante ministro, nosso astronauta, Marcos Pontes, uma grande honra, um incentivador, um guerreiro pela inovação, porque é a inovação e a criatividade que nos garante, em novos tempos, de uma certeza de progresso e desenvolvimento. Então, o TEIAS é um projeto belíssimo que eu fico muito orgulhoso em estar aqui nessa abertura. Estou, no momento, também participando da sessão da Câmara na Federal, mas é uma grande honra. Um abraço também ao Felipe Gelelete, que é o gerente do FINEP, também o Enor Tonelli Júnior, coordenador executivo do TecnoUX, da Universidade de Caxias do Sul, o Thomas Antunes, executivo do Instituto Hélice, e a Fernanda Vieira, que demonstra que as mulheres estão aí pujantes, inovando, muito fortes, porque onde tem a força da mulher, nós vamos muito além do que imaginávamos. A Fernanda, que é do Innovation Manager, a BGI. Uma grande satisfação. Então, eu quero primeiro cumprimentar por ter escolhido Caxias, a Serra, que, de fato, no Rio Grande do Sul, é o grande polo, o grande ecossistema de desenvolvimento, de empreendedorismo e inovação. A UX, há cerca de 1 mês, 2 meses atrás, no máximo, inaugurou uma fábrica de grafeno. Eu levei a direção da UX, o reitor, junto ao presidente Bolsonaro, para vir na inauguração. Mas, infelizmente, não deu, porque ele estava com compromisso nos Estados Unidos. Mas o grafeno é de uma importância muito grande na inovação, na ciência, assim como o nióbio, que vocês certamente estarão debatendo aqui. O que é muito importante também, quero citar aqui a criação do Comitê Nacional de Apoio às Startups. Startups é o que tem de mais moderno. É como eu digo,
Tem pessoas que estão ainda na Idade Média, e nós estamos hoje na Idade Mídia. Idade Mídia, tudo a ver com startups. É isso que nós estamos aqui para fazer. E quero cumprimentar também pelos agentes da Tríplice Hélice, que são empresas e instituições científicas e tecnológicas, junto com o governo, que estarão alavancando todo esse progresso com muita inovação e empreendedorismo. Quero dizer também que aí na Serra Gaúcha, onde nós temos os melhores espumantes, vinhos do Brasil e disputando, inclusive, com os melhores do mundo, precisamos de muita inovação, muita pesquisa. Isso nós temos que dar prioridade. Eu, lá na Câmara Federal, na comissão, onde esteve o nosso ministro Marcos Pontes, eu defendi bastante ele quando falava, porque, infelizmente, tem parlamentares que não sabem o que é a importância da pesquisa, da inovação, não sabem o que é empreender. O empreendedor é quem leva um país em qualquer lugar do mundo ao sucesso, ao progresso. São os empreendedores que criam as indústrias, as fábricas, as novas empresas e, acima de tudo, geram arrecadação de impostos. Então, parabéns a todos vocês do TES da Inovação. Foi uma grande honra estar aqui participando desta abertura. Eu hoje tenho sessão na Câmara, estou participando, mas estou sempre à disposição, assim como a UX me conhece muito bem, tenho incentivado, mandando emendas para a UX, porque eu acredito muito. Não existe desenvolvimento em país algum se não se voltar para a ciência e tecnologia, inovação e empreendedorismo. Eu desejo a vocês um grande evento, com muito sucesso, e no que estiver ao meu alcance, pode contar comigo. Fico muito feliz, nobre secretário Paulo Alvim, pelo seu empenho, vendo o brilho de seus olhos, que está com muita vontade de participar e demonstrar que estamos crescendo muito no Brasil. Eu, há cerca de 6 meses atrás, estive lá na base de Alcântara, no Maranhão, que está abandonada há mais de 20 anos, atirada às traças, porque inovação e tecnologia não fazia parte da mentalidade do governo que nos antecedeu, dos governos. Hoje, estamos voltados a ser um exemplo para o mundo com a base aérea de Alcântara, onde poderemos ter até 30 milhões de dólares de lucro, onde estava tudo atirado, as traças, e colocar também o Brasil junto aos países mais desenvolvidos, científicos do mundo. Estamos juntos nessa luta e parabéns a todos vocês, uma grande honra para mim. Sucesso ao TEIAS. Muito obrigado. Eu não estou ouvindo. Abre o microfone. Isso. Nós fomos mutados, Enoch. Agora sim. A Fernanda, eu estou ouvindo. Sim. Tá bom? Ela é Fernanda, sucesso para ti, representando as mulheres empreendedoras. Eu sempre digo, me perguntam, Fernanda, o que é empreendedor? Empreendedor é aquele que tem a iniciativa e a acabativa. Tem que iniciar e terminar. Esse é o grande empreendedor. Sucesso a todos vocês aí. Deputado Bibo, eu queria, em nome do ministro, agradecer. O senhor tem sido parceiro do nosso ministério. Eu queria registrar isso aqui em público. Muito obrigado. Com certeza vamos precisar muito do senhor. Nós precisamos fortalecer os ecossistemas de inovação, não só do Rio Grande do Sul. A gente tem conversado muito com os colegas do Rio Grande do Sul. A gente precisa fortalecer muito os ecossistemas de inovação a partir das experiências exitosas de Caxias, mas a gente precisa levar essa mensagem Brasil afora e o senhor precisa ser porta-voz desse processo. Pode contar comigo. Desenvolvimento, inovação, pesquisa, tecnologia é o que mais precisamos. Contem comigo em todos os momentos. Estou juntos porque eu vivo. Eu também sou um empreendedor. Sou um pequeno empresário, mas pequeno, porém, mas empresário. E sou empreendedor. Conte comigo sempre. Uma honra para mim. Tá. Só para o seu conhecimento, já são 32 cidades, 100 pessoas com essa representação. Obrigado. Que maravilha. Sucesso a todos vocês. E eu me orgulho. Vocês, essas 32 cidades, estão fazendo parte da nova história do Brasil, uma história voltada à tecnologia, voltada à ciência, ao empreendedorismo. Parabéns a todos. Obrigado.
Muito bem. Muito obrigado a todos, secretário Paulo, deputado Bibo, a Fernanda, o Felipe, ao Thomas, por estarem participando. Meu nome, como foi dito, é Norton Honório, eu sou gestor do Parque aqui de Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade de Caxias do Sul, o TecnoUX. E é um prazer poder participar da Teias para Startups, que nós estamos divulgando agora, na parte de suporte e fomento à inovação durante e pós-pandemia. Então, apareceu no meio do caminho aí um sujeitinho com uma capacidade de argumentação muito forte, que nos transformou, chamado Covid-19, e parece que nós temos como hábito não dar tanta atenção para algumas coisas que nos permeiam e que nos cercam o tempo todo, e parece que precisamos de uma desgraça para sermos ativados. Não é a melhor maneira de se fazer inovação, não é o melhor momento, talvez, mas ele é necessário e obrigatório. Enorme. Ok. Indo e voltando. Eu acho que é ali na mesa mesmo. Bom, mas esperamos que esse processo todo que estamos vivendo nesse momento nos sirva de inspiração para não deixarmos esmorecer na sequência esse aprendizado duro que estamos tendo agora e aprendamos a lidar com as vicissitudes que o mercado nos apresenta, que pandemia não é a primeira vez que acontece, não será a última, né? Os vários eventos catastróficos, todos eles foram anunciados ao longo do tempo com antecedência e nós temos por hábito não escutarmos. Eu trabalho com futurologia, com futurismo de vez em quando, com foresight, e nós vemos que quem trabalha com isso sabe que em algum momento vai ter algum problema sério. E como a gente tem por hábito alertar e não ser escutado, por ser tido como devaneios, né? Isso eu acho que tem que começar a permear de uma forma mais intensa a sociedade, a empresa e o governo. Quem vai nos tirar da pandemia é a pesquisa, é a ciência, é a tecnologia, né? Quem vai realmente nos alavancar para o futuro é a ciência, é a pesquisa, é a tecnologia. É isso que gera PIB, isso que gera crescimento social, estabilização da economia, e sucessivamente nós estamos vendo que isso não é ou não tem sido tratado como uma grande prioridade. Nós aqui em Caxias do Sul lançamos uma fábrica de grafeno, ousados, por conta própria, né? Contrariando inclusive diretrizes de leis e governamentais sobre o que uma universidade pode e deve ter como seu objeto de trabalho, né? Estamos agora entrando novamente na Anvisa com alguns ajustes no respirador que nós desenvolvemos aqui em Caxias do Sul. Já demos entrada na Anvisa. Estamos agora, temos que rever alguns aspectos ainda para podermos regularizar esse nosso respirador na Anvisa. E talvez seja o único capaz de cumprir a missão de salvar vidas durante o Covid. E mesmo assim não é fácil. Mesmo assim está empenhado em resolver os problemas. Mas, enfim, Caxias do Sul é segundo ou terceiro maior polo metal mecânico do país. Hoje a gente é uma briga legal com Joinville, né? Nosso vizinho aqui do ladinho. Então é uma briga boa. Perdemos para São Paulo ainda por questões óbvias, né? Mas é uma briga muito boa. É um lar de grandes empresas do Brasil, Marco Polo, Randon, Fras-le, entre várias outras, Agrale e assim por diante. Estamos pertinhos aqui a 45 quilômetros de Bento Gonçalves, o maior polo moveleiro do país e um dos maiores polos vitivinícolas do país também, Farroupilha, um polo de malharias e calçadista a 20 quilômetros, Gramado e Canela, 70 e 80 quilômetros, respectivamente, aqui de Caxias, um polo de turismo, e o Gramado Summit como sendo um alavancador das startups aqui no nosso ambiente, e a 120 quilômetros da região metropolitana de Porto Alegre. Então, nós temos no nosso DNA aí, daqui a 2 dias vamos fazer 130 anos, Caxias do Sul vai fazer 130 anos, e extremamente pujante, né? É a cidade que mais progride, é a região que mais progride aqui no estado, mais industrializada. E, enfim, nós temos uma capacidade, um DNA empreendedor bastante forte, bastante importante. O Thomas, nós trabalhamos em parceria, a Hélice e as várias grandes empresas, junto com a ICT, né, com a Universidade de Caxias do Sul.
a instituição de ciência e tecnologia, que apoia ou tenta fazer o melhor possível, né, no apoio ao desenvolvimento, à inovação e tecnologia junto a essas grandes empresas. E que bom que temos a Fernanda e o Felipe aqui conosco também para falar sobre como nós podemos seguir adiante nesse processo todo de alavancarmos as nossas startups, que têm feito um trabalho bem legal junto com as empresas e com o governo também apoiando essas iniciativas. Bem, acho que falei até um pouco demais agora. Fazer uma observação que, coincidentemente, hoje, meio-dia, eu estava em reunião lá no Ministério da Defesa, né, e a gente estava tratando do caso específico do ventilador de vocês, né? Então, ótimo. Foi coincidência que a gente tinha uma pauta lá e o assunto de vocês foi tratado e a gente está trabalhando junto aos colegas da Anvisa no sentido de agilizar esse processo. Só para seu conhecimento. Não, que ótimo, que é uma boa notícia, porque realmente nós estamos consumindo bastante tempo, recursos e um esforço clínico e de engenharia bastante intenso para consolidarmos esse respirador, que acreditamos que vai ser um marco importante para o Brasil, para a ciência, para a tecnologia e para nós aqui da nossa região, como um trabalho intenso, né, nesse momento tão complicado. Então, agradeço que estejam discutindo e estejam olhando com carinho esse nosso esforço todo junto à Anvisa. Obrigado, secretário. Então, acho que partimos agora para os nossos convidados. Fernanda, seja bem-vinda, muito obrigado por participar e, por favor. Obrigada, Nô. Obrigada pela atenção. Olá, pessoal. Boa tarde, palestrantes. Boa tarde, pessoal de casa que está nos assistindo também. É uma alegria, um prazer fazer parte do TEIA de Inovação, esse evento aqui que tem contribuído, né, assim como o Paulo, o próprio Bibo mencionaram, tem contribuído tanto para a disseminação de conhecimento mesmo acerca do ecossistema de inovação e empreendedorismo, e a sua própria consolidação, fortalecimento que a gente tanto precisa aí para seguir com as estratégias de desenvolvimento para o país, né? No ano passado, inclusive, eu participei de uma imersão no ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul, com foco em inteligência artificial, e eu me surpreendi muito com as instituições de pesquisa, com as competências, empresas e cases que eu conheci um pouquinho, né, ali. Então, por isso, hoje eu fiquei muito feliz com esse convite e poder participar desse debate, com foco principalmente agora no ecossistema de Caxias do Sul. Bom, eu faço parte da BGI, então, que é uma consultoria internacional especializada em gestão estratégica dos recursos financeiros e processos para inovação. A história da BGI, ela começou há mais de 13 anos, ela nasceu lá atrás com a Lei do Bem, e ao longo da nossa experiência nós percebemos a necessidade das empresas de entender um pouco mais sobre os instrumentos de fomento à inovação e os próprios incentivos. E também a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? A gente sabe que é um ecossistema muito grande, com muitos atores, mecanismos, e as empresas elas têm dificuldade em consolidar mesmo quais são as melhores oportunidades, como acessar essas oportunidades, o que se aplica à sua realidade. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui agora. Deixa eu ver se já estão conseguindo ver minha tela. Então, nós desenvolvemos o que eu estou apresentando aqui agora, que chamamos de mapa de oportunidades de fomento de inovação, em que nós apresentamos os principais tipos de mecanismo de fomento, né? É uma interpretação também baseada no marco legal de ciência e tecnologia, claro. E nesse mapa, nós separamos os mecanismos, né, nessas 3 grandes bolas. Então, a primeira de apoio direto, que é essa bolinha verde, composta principalmente, né, por esses mecanismos que imagino que a grande maioria de vocês já conhecem, então os recursos reembolsáveis, que são os financiamentos, os não reembolsáveis, recursos humanos e os próprios capitais de risco. Então, o apoio direto ele é muito composto por capital que é injetado diretamente nas empresas, né? Em azul, a gente tem um apoio indireto, então, formado principalmente pelos incentivos fiscais, aqui a gente fala de Lei do Bem, Rota 2030, Lei da Informática, e os investimentos obrigatórios em fundos de inovação, né? Principalmente a ANP e a ANEEL aqui, que precisam fazer esse investimento obrigatório. E em laranja a gente deixou, então, outras oportunidades de apoio que
que não envolvem necessariamente recursos financeiros, tá? E que não têm um apoio direto ou indireto. A grande mensagem que eu gostaria de deixar aqui com esse mapa é a importância realmente de conhecer um pouco desses mecanismos e de entender a amplitude, né, do fomento da inovação no Brasil. Quando a gente vai para as empresas, por exemplo, para as grandes empresas, a gente vê que muitas delas ficam focadas apenas na lei do bem. A lei do bem é uma bolinha dentro desse mapa. Quando a gente vai para as startups, a gente percebe que elas também ficam muito focadas em capital de risco e muitas vezes não entendem que se elas pensarem de uma forma mais estratégica, pensando, né, um fomento mais estratégico, elas poderiam atuar e até se vender melhor conhecendo esses instrumentos. Então, até pela nossa experiência também, a gente identifica que, independente do porte da empresa, então aqui a gente está falando de médias, de pequenas, de grandes, é importante conhecer esses mecanismos, como eu mencionei, para se criar realmente uma visão mais estratégica, mais inteligente para, né, a atuação mesmo. E aí a pergunta que a gente sempre recebe também, que é uma outra grande dor das empresas, é como começar, né? Para quem nunca acessou o fomento. A gente indica sempre começar para aquelas empresas que têm um nível de maturidade menor em captação de recursos, começar por algum fomento que é mais ágil, de mais fácil acesso, exemplo do Embrapi, ou a contratação de uma bolsa de Nova Talentos, por exemplo, essa pode ser uma das estratégias. E aí, quando a empresa ela começar a se estruturar melhor para a captação de recursos, até em termos de processos, de controles, a gente começa a falar de mix de fomento. E esse mix de fomento, ele traz um pouco dessa estratégia, dessa inteligência que eu mencionei, que é você olhar para o seu portfólio, olhar para o seu projeto ou olhar para o seu programa, pensando em qual seria a melhor oportunidade para ele. E aí, de acordo com critérios que são determinados pela própria empresa, né? Então, se eu tenho um projeto de inovação com um ciclo de vida, em qual atividade é o melhor, em qual atividade, né, daquele ciclo é melhor determinado mecanismo? Se eu estou realizando parceria, qual que é o melhor mecanismo para ser utilizado? Se eu tenho determinado tipo de gasto com o projeto, qual que é o mecanismo que eu posso utilizar para isso? Então, a gente consegue começar a fazer essa inteligência. E quando a gente pensa nesse mix de fomento que a gente fala, aqui a gente está falando de relacionamento, de colaboração, né? A gente acredita que para melhor aproveitamento desse mapa, é muito importante a conexão entre diferentes agentes. Então, startups, as próprias mentorias, a academia, a empresa, a indústria. E aí, quando a gente olha para o cenário atual que nós estamos vivendo, muito que a própria Nor mencionou, né? Nós já estamos, agora já chega até a ser clichê a gente comentar isso, né? Que nós já estamos vivendo a experiência dessa onda de solidariedade, de união, de prol para né? De reunir as forças para um objetivo comum com muito mais velocidade, assim. E nós estamos vendo, né? Nossos clientes, empresas, internamente com ações empreendedoras, o governo se flexibilizando, simplificando processos para se tornar mais ágil. Então, a gente tem visto o governo apoiando pequenas empresas com recursos não reembolsáveis, o BNDES, por exemplo, com linhas para fomentar a cadeia de fornecedores, o governo reavaliando as taxas de juros, as empresas buscando mais parcerias, né, até mesmo entre concorrentes. Então, a gente acredita mesmo que é um momento para planejamento, conhecimento, para relacionamento. A inovação e a colaboratividade, elas são agentes de transformação mesmo para o Brasil e para o nosso período pós-crise. E, por fim, eu queria, né, fechar com inovar é lidar mesmo com riscos e com certezas e com essa necessidade de recursos. Agora, então, passo a palavra para o Felipe. Obrigada. Felipe, muito obrigado, Fernanda. Felipe, só eu esqueci de falar antes, as pessoas que estão nos assistindo, que queiram fazer perguntas, tem um recurso aí na telinha também de fazer as perguntas que julgarem necessárias e importantes. Então, só para registrar que podem fazer perguntas e interagir conosco. Felipe, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, secretário Paulo Alvim, Enur, Fernanda, Thomas. É um prazer estar aqui com vocês, explicando um pouco o que a gente faz lá em relação ao fomento ao empreendedorismo e inovação lá em relação à FINEP. Queria explicar primeiro, assim, para quem não conhece, a FINEP
ela é a agência de fomento do governo federal. Tá? Então, com base naquele gráfico que a Fernanda falou, a gente atua em todo âmbito do que está do lado esquerdo do governo federal de apoio às empresas. Tá? Então, a gente é a agência de fomento à ciência, tecnologia e inovação do governo federal. Então, a gente tem instrumentos para apoiar desde a base da ciência básica até a inovação nas empresas. Tá? Então, a gente tem todos os instrumentos disponíveis para fazer esse fomento, desde o apoio à infraestrutura de universidades, à infraestrutura de parque tecnológico, como o TecnoWorks, ao financiamento não reembolsável das pesquisas nas ICTs e universidades, e também o financiamento das pesquisas feitas nas empresas, das pesquisas e inovações feitas nas empresas. Então, a gente tem uma gama de instrumentos disponíveis, e eu estou aqui para ajudar vocês a entender melhor como funcionam essas gamas de instrumentos. Tá? A gente tem alguns editais que foram lançados recentemente, tá? De apoio ao empreendedorismo, principalmente com foco startup. Então, eu vou dar um foco muito forte aqui nessa apresentação às startups para vocês. Tá? Então, tendo como um foco assim, de apoio à Serra Gaúcha e Caxias do Sul, eu estou na FINEP desde 2008 e eu tive a felicidade de conhecer bastante a região e de analisar projetos de grandes empresas como Randon, Marco Polo, Tramontina, Agrale. A Soprano foi a primeira empresa que eu analisei na FINEP, que agora está puxando esse projeto da Hélice de Inovação. Então, eu tive a minha origem dentro da FINEP analisando projetos de grandes empresas de inovação nesse polo metal mecânico, então muito forte em Caxias do Sul, tá? É exemplo do Brasil de polo. E eu fico feliz de ver que esse polo está se movimentando hoje para fazer inovação aberta, atraindo as startups para fazer inovação junto com as empresas. Tá? Então, esse é o futuro. Eu acho que a inovação tem que ser feita de cada vez mais aberta, atraindo, sim, as startups. Então, para dar uma noção geral de como que a FINEP atua hoje, de apoio para as startups, a gente pode dizer o seguinte: a FINEP ela desenvolve o produto de acordo com o estágio da startup. Então, a gente busca fazer, em termos de política pública, identificar as deficiências em cada segmento e, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Governo Federal, a gente lança ações em todo o Brasil. Tá? A gente tem ações que vão desde a capacitação do empreendedor, tá? Como o Centelha, que foi um projeto muito inspirado no caso de sucesso lá de Sinapse e Inovação, que a gente expandiu todo esse processo do Centelha para todo o Brasil, que ele é tocado pela FINEP, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com a Fundação CERT e com as fundações de amparo à pesquisa dos estados. Tá? Então, a gente tem esse processo que ajuda ao empreendedor na formação, dando mentoria, formação, e também com recurso financeiro para ele fazer o seu primeiro MVP, um recurso na faixa de 50 a 60 mil reais não reembolsáveis. Tá? Então, é um processo que a gente atua na formação da empresa, na formação do empreendedor. Aí, seguindo a estratégia de crescimento, a gente tem os nossos projetos internos de aceleração também de startups. A gente tem o Mulheres Inovadoras, que tem como foco as empresas fundadas por mulheres, lideradas por mulheres. A gente está acelerando agora um grupo de 21 startups fundadas por mulheres, sendo que 4 são do Rio Grande do Sul. Então temos 4 startups lideradas por mulheres participando do Rio Grande do Sul, participando desse processo. A gente está fechando agora, no final do mês, esse processo de aceleração. E, ao final, 5 dessas startups, dessas 21, vão ganhar 100 mil reais em premiação. E a gente agora também está com o edital selecionando as empresas que vão fazer parte do nosso processo de aceleração do Espaço FINEP. Tá? Estamos selecionando agora as empresas que vão receber 100 mil reais de premiação e vão passar por um processo de aceleração maior dentro da FINEP, na aceleração de cerca de 6 meses, focado na colocação do produto, de fato, da empresa no mercado. A gente tem ali o que eu trabalho atualmente, são nesses 2 editais, de Mulheres Empreendedoras, do Espaço FINEP e no FINEP Startup, que é o nosso programa de investimento em startups. Tá?
A gente vai fazer agora a banca da nossa 5ª rodada, que vamos ter 7 empresas do Rio Grande do Sul. E na última rodada, na rodada anterior, nós aprovamos investimento em 5 startups do Rio Grande do Sul. Tá? Então, o Rio Grande do Sul tem sido um estado que tem aumentado a participação das startups. A gente está vendo a evolução através desses editais que a gente vem lançando. Tá? Então, a cada ano, a cada rodada, é a maior quantidade de startups do Rio Grande do Sul participando e sendo selecionadas ao final. Tá? Então, tem esses editais e tem os editais que foram lançados recentemente, que é a linha mais nobre de recursos da FINEP, que é de subvenção econômica, tá? Que é a linha não reembolsável para financiamento da pesquisa. A FINEP ela lançou, nos últimos meses, alguns editais focados para problemas relacionados ao Covid, tá? Para atender essa demanda que é tão urgente e necessária para o governo federal, para a população em geral, né? A gente precisa achar soluções que ajudem a amenizar o impacto do Covid na população. Então, a gente tem 2 editais hoje rodando de tiro curto, tá? Para a gente executar rápido, para achar soluções para o Covid. Que tem é mais abrangente em termos de participação, tá? Então pode pegar desde pequena empresa até grande empresa, com foco em ventiladores pulmonares, testes diagnósticos e soluções inovadoras para máscaras de proteção, sistema de descontaminação, desinfecção e esterilização. Esse a gente tem o prazo de inscrição até o dia 21, então está muito curto aqui o prazo, tem 132 milhões de orçamento. Para o Covid, a gente tem outro edital com foco em startups. Tá? Um edital para empresas que faturam até 4,8 milhões de reais. Tá? Esse já tem ele é mais abrangente em termos de atuação das startups, mas tem que ter uma solução que atenda, de fato, ali um problema relacionado ao Covid. Tá? As startups podem solicitar até 500 mil reais de subvenção nesse edital. As inscrições estão abertas até dia 22 de junho. Foi lançado hoje, Paulo Alvim até participou do lançamento hoje de manhã, o edital de subvenção econômica para tecnologia 4.0. Esse edital vai ter um orçamento de 50 milhões de reais para tecnologias que a gente chama de relacionadas à indústria 4.0, nos setores de agricultura, que também é muito forte aí no setor da Serra Gaúcha, cidades inteligentes, indústria 4.0, aí pega um aspecto maior, mais abrangente dentro da indústria, e saúde 4.0. Então, as empresas, isso engloba também as startups, tá? Desde startup a grande empresa, pode apresentar proposta de subvenção econômica relacionada a sistemas, e tem ali no edital, explica certinho qual é o patamar que você pode atuar, qual é a forma de seleção. Então, para não me prolongar muito aqui, porque eu quero, na verdade, fomentar o debate e explicar para as dúvidas das startups. Né? Temos esse edital da tecnologia 4.0, o edital da Covid para startup, edital de Covid para já mais abrangente. A gente tem o Tecnova Rio Grande do Sul aberto também, até dia 17/7. Tocado, vocês têm que entrar no site da Fundação de Amparo do Rio Grande do Sul para submeter. As startups podem solicitar até 300 mil reais para pesquisa e desenvolvimento de produtos. Então, é um momento de muita oportunidade para a startup em relação a recursos não reembolsáveis, mas para as startups que já tenham projetos. Tá? Então, tem que ter, principalmente nos anteriores, tem que ter um projeto já bem estruturado que atenda aos temas. A gente tem a próxima rodada do FINEP Startup. A gente está fechando uma agora. A próxima já inicia em outubro. E vamos ter a continuidade dos editais de Espaço FINEP e provavelmente do Mulheres Inovadoras. Tá? São diversas ações e eu falo hoje sempre para os empreendedores. A FINEP é a principal agência de fomento, mas não é a única agência de fomento que tem de apoio à inovação no Brasil. Tá? A gente tem as fundações de amparo à pesquisa dos estados, então é importante os empreendedores conhecerem as fundações de amparo de pesquisa dos estados. É importante os empreendedores conhecerem as agências de fomento dos estados, no caso
a Badesul, que opera a nossa linha do NovaCred, tá? Que tem diversas linhas de apoio para as startups, que ela tem que estar ciente, tem que ter conhecimento de como que pode operar. O governo federal tem a linha do Pronamp e tem o Sebrae. Então, tem diversas linhas. Eu vou passar a palavra para não me estender muito, para depois a gente estimular o debate sobre essas linhas. Ok, obrigado, Enor. Obrigado. Thomas? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar nessa mesa. Obrigado ao secretário Paulo Vinha, ao Felipe da FINEP, adoro o trabalho que vocês desenvolvem. Fernanda, não conhecia, mas só a apresentação que tu fizesse agora já foi muito esclarecedora. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Enor, já nos conhecemos há um bom tempo, parceiraço do Hélice, e, enfim, um excelente trabalho sendo realizado junto às startups aqui da região. E obrigado também à presença de quem está assistindo a gente agora. Eu sou o executivo do Instituto Hélice, e eu acho que é importante retomar da onde veio o Hélice, né, rapidamente. O Hélice ele surgiu de uma experiência de 4 empresas trabalhando juntas, a Florência, a Soprano, a Randon e a Marco Polo, fazendo um exercício de abertura dessas empresas para estar solucionando problemas, né, dores comuns a elas, necessariamente com startups. Esse foi um processo que teve como finalidade, principalmente a mudança cultural da forma como a gente faz negócio. Aqui a gente é conhecido como empresas conservadoras, né? E até mesmo muito verticalizadas, então é muito comum ter as soluções sendo desenvolvidas dentro de casa. E ao provocar essa experiência, a gente conseguiu mostrar os grandes benefícios que tem de fazer uma parceria com uma startup. Então, é comum a gente comparar soluções de startups que foram resolvidas aí em 60, 90 dias, com projetos que, se fossem desenvolvidos internamente, demorariam aí 18 meses, 20 meses, sem comentar aí a questão de valores, que é infinitamente menor com a startup, trazendo uma tecnologia que é de ponta, especialista no assunto, enquanto que possivelmente a empresa, que não é o foco dela, desenvolver soluções de tecnologia, está usufruindo de tecnologias de ponta, né? Então, quando a gente costuma dizer que o processo de conexão de grandes empresas com startup, ela costuma gerar uma coisa que é comprar tempo. Ao invés da gente tentar desenvolver tudo internamente em projetos que às vezes são muito grandes e que não necessariamente é o foco da organização, com uma startup a gente vai encontrar uma organização que ela é focada, que ela é ágil, que tem a fronteira de tecnologia e pode estar implementando um projeto aí em 60 dias. Quando a gente fala de transformação digital, que a gente já vinha alertando, né, como o Enor comentou, já vem sabendo que tem algumas mudanças acontecendo e a gente passa por um momento como a gente está passando agora, onde a adaptação e a mudança ela deve acontecer num período muito curto, a startup faz todo sentido também. Bom, essa experiência ela aconteceu em 2018. Em 2019, como a experiência deu certo, se optou por, então, constituir um instituto, que é uma associação sem fins lucrativos, onde nós temos associados. Hoje são 14 empresas associadas que fazem esse processo de conexão com a startup de forma recorrente, mas não necessariamente, não é somente isso que a gente realiza. A gente tem uma série de outras iniciativas de eventos junto à comunidade, de capacitação dessas empresas, né, também de suporte ao desenvolvimento da inovação dessas empresas, mas como foi a nascente, foi no processo de conexão de startups, esse acaba sendo o nosso principal ativo, talvez, de relacionamento com o ecossistema. E é comum ao público perguntar assim, por que startup? Né? Normalmente a empresa que está interessada em entender melhor como é que funciona o Hélice, por que startup? Então, a startup ela tem essa condição de entregar um projeto de alta qualidade num curto período de tempo, quando a empresa está precisando se adaptar, está precisando passar por uma mudança, ela consegue mostrar e entregar resultado também num período menor do que fosse realizado por um fornecedor tradicional ou, eventualmente, por alguma internamente, né? Ele também normalmente traz uma tecnologia que ela é de ponta,
né? A gente acaba até percebendo alguns perfis de startup. A startup que nasce numa universidade, que veio a partir de pesquisa, ela acaba tendo um diferencial no sentido de trazer uma tecnologia. Então, aí se reforça a importância de ter instrumentos que fortaleçam essas startups nascentes, principalmente no ambiente de universidades. E além disso, fora o relacionamento com uma grande empresa, né? Isso vira um case, a startup ela consegue sobreviver com uma receita recorrente, não necessitando de investimentos. Então, a gente tem muitos dos casos que circularam, das startups que circularam pelas empresas do L, são startups que estão crescendo de forma orgânica, né, com suas próprias receitas, conseguindo investir em pessoas e tecnologia por conta própria, e até em alguns momentos optam em não receber investimento para não ter uma interferência muito grande. Então, esse é um movimento interessante e sustentável a longo prazo, né? Enfim, são uma série de benefícios, e para a empresa tem um impacto direto, especialmente na cultura da empresa, né? Trazer a possibilidade de interagir com uma nova forma de trabalho, uma nova cultura de trabalho, novas tecnologias, impacta diretamente a empresa. Então, é uma relação super saudável e que traz muitos benefícios. Obviamente, a empresa ela também tem que se adaptar para receber essa startup. A gente tem, isso faz parte também do Instituto Hélice, né, de preparar o que a gente chama de onboarding, né, de receber essa startup. Uma startup ela não tem condições de passar por um processo de contratação onde o pagamento é em 120 dias. Muitas vezes a startup pode morrer, né? Se o projeto não acontece, então também a startup pode não estar mais disponível ou existente no curto prazo. Então, a empresa também tem que estar preparada para tratar a startup como uma startup, como um modelo de negócio que está se validando, que ele precisa de um parceiro para desenvolver e crescer. Além disso, acho que vale a pena destacar nesse momento que a gente tem um processo estruturado de conexão com essas startups. O perfil de startup que a gente busca, normalmente, ele acaba sendo uma startup um pouco mais madura, não uma startup inicial, principalmente porque ele é um processo, como eu comentei antes, que as empresas buscam mudar uma parte de sua operação. Então, o projeto, a startup tem que ter a condição de entregar um projeto e tem que ser num curto prazo para ser competitivo, principalmente para a empresa. Isso torna um diferencial competitivo para a empresa. Então, a cada 2 meses, a gente tem algumas verticais temáticas, as quais a gente lança desafios, convidando startups para se inscreverem, e daí a gente faz todo um processo de pitch day, seleção de startups, que é muito valioso, porque se alguns anos atrás Caxias do Sul e região não estavam dentre os destinos comerciais das startups, hoje ela começa a estar, porque a gente enxerga, num mesmo dia, uma startup consegue estar se apresentando para 14 empresas. Né? Isso em 30 minutos ela pode fechar negócio com até 14 empresas. Então isso tem um potencial muito grande, tem um impacto econômico de fato, porque o simples fato das empresas estarem abertas a trabalhar com startups já gera todo um impacto no ecossistema, né? Eu acho que complementando, então, para não me alongar aqui, eu gostaria de destacar, né, se temos startups nos escutando, uma questão que a gente tem observado, sem contar a questão da startup que nasce da pesquisa, que a gente vê um diferencial, tem a startup também que ela é focada no B2B. Eu acho que ela é legal destacar, porque a maioria dos exercícios que a gente vê sendo realizados para a geração de novas ideias, né, novos negócios, as pessoas levam muito da sua experiência como consumidor e acabam criando soluções B2C, mas B2C é um mercado que ele é muito competitivo, exige um investimento muito grande e é um mar vermelho, por assim dizer. E no B2B a gente enxerga muitas oportunidades. Então, se eu pudesse dar uma dica para as startups que estão começando agora, tentem focar no B2B, porque é um mundo de oportunidades bem interessantes, muitas empresas estão se abrindo e interessadas em fazer parceria. Além disso, né, a gente está falando de instrumentos da minha prática dentro de empresas, um instrumento que foi muito valioso, eu não sei como é que está o status dele hoje em dia, foi o edital da BDI, ele edital de conexão startup-indústria, ele acerta na veia, assim, esse relacionamento e tenho certeza que ele foi um alavancador de muito dessa mudança de abertura das empresas.
fica aí uma oportunidade. Ele também flui muito bem, trouxe muitos aprendizados para quem participou. Eu acho que é um exemplo assim de edital que ele oferece não somente o recurso, mas o aprendizado em conjunto. E para finalizar, dentro do escopo que eu acabo convivendo mais dessas empresas aqui do Hélice, a gente pode observar, nesse momento que a gente tem passado de Covid-19, que tem dois tipos de empresa. Existem as empresas que acabam descontinuando alguns projetos de inovação e freando investimentos para focar na sua operação, e existem empresas que cuidam da sua operação também, mas o mindset de acelerar os projetos de inovação. Então, os projetos de inovação que eventualmente fossem acontecer no final do ano ou no ano que vem, estão sendo puxados para agora. As startups estão sendo demandadas para esse momento. Então, esse tipo de postura, eu acho que tangibiliza muito do que a gente espera de um ecossistema de inovação, né? No momento de crise, buscar parcerias, fazer investimento em projetos que provoquem mudanças, porque uma coisa é certa, a gente não vai ter o mesmo mercado que a gente tinha em fevereiro, a gente não vai ter quando as coisas voltarem ao novo normal que tem sido dito. Então, é necessária e obrigatória a transformação das empresas, e não existe melhor parceiro do que startups para estar provocando isso. Enor, obrigado aqui com minha contribuição inicial. Fico aberto a perguntas. Obrigado, Thomas. A gente tem recebido algumas perguntas, né? E algumas delas aqui se referem a quando o governo vai fazer investimentos em não startups. Aí, o que eu imagino como pergunta, principalmente para quem faz fomento, né, a Fernanda e o Felipe, duas perguntas em uma, né? Se possível ser breve, né? Caminhos possíveis para descobrir ou saber onde existem potenciais recursos, né? Assim, os caminhos mais, eventualmente, simplificados para poder ter acesso. E na visão de vocês, enquanto fomentadores, né? O que vocês entendem como startup? Então... Paulo Alvim, me permite? Pois não? Me permite só uma observação. Nesse momento, inclusive para não startups, existem algumas oportunidades abertas. Tem uma grande chamada, né, de subvenção econômica da FINEP para a Covid. E hoje nós lançamos uma para tecnologias 4.0. Né? Então, nós estamos fazendo um grande esforço de levar a subvenção econômica, não só para startups, a gente tem uma chamada específica para startups de Covid, mas principalmente para as empresas, principalmente nesse esforço pós-pandemia. Então, hoje nós lançamos uma Tecnologias 4.0, com foco em indústria, agro, saúde e cidades inteligentes. E breve nós veremos estar lançando alguma coisa em materiais avançados. Só com um comentário, porque está muito oportuno o que foi colocado. Obrigado e desculpe, Fernanda. Obrigado, Paulo. Imagina. Então, Fer, eu já estou te chamando de Fer essas alturas do campeonato. Folgado. Vou atropelar o Felipe também um pouquinho. Então, vamos lá. A primeira pergunta, então, é onde que a gente encontra, né, de forma mais fácil, essas oportunidades. Existe uma ferramenta que chama MEI Tools, MEI, né, que é realizada pela Mobilização Empresarial para a Inovação, que consolida todos os mecanismos existentes, tanto a nível estadual, né, como federal, com as oportunidades para a inovação. Então, essa é uma ótima ferramenta, ela traz todos os detalhes desses mecanismos. Agora, ontem mesmo a gente conversou com a CNI, que é responsável, né, por essa ferramenta. A gente também apoia o desenvolvimento dessa ferramenta e a atualização. E vai sair uma nova edição agora em julho. Para esse período de pandemia, eles estão, né, já estão abrindo vários instrumentos voltados para o Covid em si, e para soluções, né, do Covid, eles vão atualizar de forma mais frequente essa ferramenta. Então, atualmente ela conta com mais de 70 oportunidades, tá? Então, eu acho que ela é uma ótima fonte de informação. Também, no nosso site, a gente tem um blog, e até nas nossas redes sociais,
a gente também tem a gente sempre divulga todos os mecanismos, né? A gente tem uma atualização frequente aí, até por conta dessa dificuldade que as empresas têm de ver, às vezes a empresa lança um edital em outra cidade, em outro estado, a empresa quer ter conhecimento, então a gente, nas nossas redes sociais, também se atualiza muito com relação a isso. Então, eu acho que, com relação a essa pergunta, seriam essas as minhas recomendações. Com relação à segunda pergunta, então, né, sobre o que a gente entende como startup, eu particularmente entendo startup como uma empresa que tem, assim, dentro do seu modelo de negócio, uma tecnologia mesmo, e que ela vai conseguir, a partir dessa tecnologia, se diferir do mercado, né? É uma inovação, tem um caráter de inovação, e ela consegue, de forma mais ágil, ter um crescimento mais exponencial, né? Atender de forma mais ágil e ter ainda um crescimento exponencial. Isso que eu entendo como startup. E até complementando, né, a pergunta que o pessoal perguntou, se existem oportunidades para empresas menores que não são startups, isso a gente costuma também frisar muito, né? As startups não necessariamente elas podem ter portes variados, né? Então, pode ter startup de pequeno porte, de médio, de grande porte, né? De acordo com o seu faturamento. E existem oportunidades de fomento à inovação focadas, né? Como, acho que foi o Paulo que mencionou agora há pouco, focadas em pequenas empresas, tá? Que tem, como eu vi na pergunta, que tem uma inovação. Tá? Então, não necessariamente as oportunidades são focadas em startup. Eu não, se me permitir complementar um pouco a resposta da Fernanda, do Paulo, de fato, a gente tem essa ferramenta Meitools, que ela centraliza algumas informações, tá? Tem uma ferramenta do governo federal também, que é Startup Point, tá? Que também tem as informações sobre os programas de startups. Uhum. Só que essas ferramentas ela têm um problema, elas são atualizadas periodicamente. Então, algumas ações mais emergenciais, como alguns editais da FINEP ou Tecnovas, que são lançados periodicamente, elas não são automaticamente atualizadas nessas plataformas. Então, as empresas elas não têm que se limitar a uma única plataforma para pesquisar os editais e os programas de apoio. Ela tem que seguir, na verdade, ela tem que conhecer os agentes do ecossistema de inovação. Então, ela tem que seguir, pelo menos, a FINEP no LinkedIn, que lá a FINEP lança todos os programas lá, e entrar periodicamente, talvez, na página da FINEP. Em seus estados de atuação, tipo assim, se uma empresa está no Rio Grande do Sul, ela tem que seguir a página da FAPERG, do Badesul, tá, que são os principais agentes de fomento do Rio Grande do Sul. E também tem o Thomas citou o programa da BDI, a BDI tem lançado programas muito interessantes de conexão startup-indústria. Tá? Então, é o papel primordial para quem quer a forma de apoio que estão disponíveis. Tem que conhecer o ecossistema de inovação. Tá? Tem que conhecer o ecossistema e fazer lá, seguir, acompanhar as páginas dos agentes que lançam esses programas. Em relação à definição de startup, tipo assim, a definição que a Fernanda colocou, ela quer a definição tipo assim, que todo mundo acredita em startup. Tem que ter um produto escalável, que tem que dar mercado. É que a definição de startup está muito no foco do capital de risco. Tá? Mas o que a gente entende em termos de política pública? A gente não tem uma definição escrita de startup, porque ninguém tem. Tá? Não existe essa definição. Se você for pesquisar qualquer paper, sabe, tipo, startup é uma definição que sempre gera discussão e debate, porque não tem uma definição específica. Então, quando a gente faz política pública, o que a gente faz? A gente determina critérios de elegibilidade para a entrada das empresas nesse edital. Tá? Então, por exemplo, no FINEP Startup, a gente considera startup uma empresa que tenha tecnologia inovadora e que fature no máximo R$ 4.800.000 por ano. Tá? Isso, na verdade, é um critério de entrada no edital. Tá? E outros editais têm outros critérios de entrada que classificam as empresas chamadas de startups. Mas a discussão de startup ela é muito ampla. Tá? Então,
tipo, esse tema, a gente não tem a definição clara, tem diversas definições que atendem de diversos meios. Por exemplo, você pode considerar o Uber uma startup ainda. Aí ela não se enquadraria em nenhum aspecto de fomento atual nosso. Tá bom? Então, era isso que eu queria complementar. Legal, é interessante, eu fiz essa pergunta justamente porque nós sempre fizemos chamadas para startups. E o que é esse bicho? Né? Dentro do ecossistema, que animal é esse, né? Então, eu acho que às vezes é interessante... eu não me considero uma startup, mas eu nem sei o que é uma startup direito, né? Então, eu sou uma pequena empresa que tem uma tecnologia que, de repente, posso me candidatar a qualquer um desses ambientes aí, né? Só para... Vendo a ótica da FINEP, a FINEP é uma agência que fomenta ciência, tecnologia e inovação. Então, necessariamente, a startup que a FINEP vai apoiar, ela tem que ter inovação, ela tem que ter um aspecto inovador, tem que ter desenvolvimento tecnológico por trás. Mas não necessariamente uma startup tem que ser uma startup de base tecnológica, vai ser uma startup de modelo de negócio. Mas aí não vai ser apoiada pelos instrumentos da FINEP, vai ser apoiada por outros instrumentos. E aí daria base para uma outra discussão infindável, o que é inovação, né? Mas vamos deixar isso para outro momento. Na verdade, o pessoal tá me questionando aqui que nós temos um quiz para fazer com o pessoal. Se puderem colocar na tela, pessoal, o quiz que nós pensamos em lançar. Não sei se é possível colocar na tela. Ótimo. Então, pessoal, se vocês puderem nos ajudar a entender um pouquinho melhor, né, esse ambiente todo e puderem nos responder a esse quiz aí, 2, 3 minutinhos para vocês responderem, enquanto o pessoal responde, né, qual é o maior desafio para acessar as linhas de incentivo e fomento. E aqui tem algumas opções, então, por favor, se vocês puderem, nosso público puder nos ajudar a fazer uma votação aqui e a gente ver o que está pegando mais, né? Agradeço. Durante o quiz aqui, as pessoas respondendo, Thomas, tu teria algum comentário que tu gostaria de fazer a esse respeito, né, sobre startups, etc.? Eu gostei da discussão. A gente também deixa bem aberto assim, a definição, tendo, como eu comentei antes, o objetivo de ter projetos de tecnologia. Isso é fundamental, né? A tecnologia que seja diferente do que encontra no mercado, e de implantação no curto prazo. Esses são os principais critérios, né? Claro, tem que ter o MVP dele validado por uma questão de capacidade de entrega, mas isso acaba impactando bastante. Tanto é que hoje a gente tem aceitado no nosso processo de conexão não necessariamente a definição de startup, né? Não precisa ser uma pequena, enfim, uma pequena empresa ou não, mas principalmente a solução tecnológica, o que a solução traz de diferencial. Porque a gente encontra soluções em fornecedores tradicionais, por exemplo, mas não necessariamente ela traz alguma novidade, né? Ou ela possivelmente tem uma forma de implantação muito morosa ou muito presa a processos pesados, né? Então, quando a startup consegue quebrar justamente até a forma de relacionamento e partes, a questão comercial, ela já tem um diferencial aí. Mas eu me prenderia bastante sobre a tecnologia. A tecnologia acaba sendo o diferencial. Perfeito. Bom, aí temos o resultado do nosso quiz, né? Acesso às informações claras sobre as possibilidades. Então, é isso que nós acabávamos de conversar, né? Então, uma das coisas, a princípio, que mais pega é o acesso a informações claras sobre as possibilidades, né, de obtermos o incentivo ou o fomento, né, às nossas startups ou às nossas empresas, seja ela de base tecnológica ou não, né, que queiram se desenvolver no nosso país, no nosso ambiente, né. Em segundo lugar, aí o processo para se conseguir incentivo e fomento. E aí eu concordo assim com o Felipe, na Fernanda também, no que dizem assim, tentando fazer um resumo muito chulo assim, né, tem que estar ligado, né. Então tem que se conectar ao sistema de fato e monitorar os vários ambientes que nós temos. Talvez fosse interessante num dia termos uma única ferramenta que pudesse dar acesso a tudo isso, né? Talvez centralizar tudo. Existem iniciativas, como vocês acabaram de dar exemplos bem importantes e interessantes, né? Em todas essas possibilidades, né?
mas talvez um belo dia, quem sabe, a gente tenha um único lugar que possa acessar e aí nos distribuir para os vários ambientes. A BGI está trabalhando nisso, viu, Enor? Nosso sonho é ter um portal de fomento aí, com todas as oportunidades que as empresas possam acessar com mais facilidade, né? Isso vai ser muito legal também. Eu entendo que é fundamental ter uma ferramenta como essa mas o Brasil é um país muito complexo, né? Então, tipo assim, Alguém disse que não é para amadores, né? Mas... Não é para amadores. Então, a gente tem vários Brasis. Então, a gente concentrar numa ferramenta só ações que acontecem na região norte, região sul. Tipo, esse é bastante difícil. Muito difícil. A gente consegue, já tem ferramentas como a Meitus e o Startup Point, que vocês conseguem ter as ações de âmbito federal. Por isso que eu falo, é importante as startups conhecer o ecossistema, principalmente o ecossistema regional de atuação. É importante conhecer os parques tecnológicos, ações como o Hélice, porque as oportunidades estão aí. Tá? Então, é a obrigação da empresa, do empreendedor, conhecer o ecossistema se ele quer ser um empreendedor bem-sucedido. Não, sem sombra de dúvidas, né? Aí que tá, o empreendedor ele também tem esse viés, né, de ter que estar muito ligado naquilo que acontece para conseguir as melhores oportunidades, né? Então, ninguém disse que seria fácil também, né? Então, é um processo complexo e dinâmico, né? Que nem foi comentado, né? O Felipe comentou que depende da situação, esses editais mais recentes, de última hora, assim, para alguma coisa específica, talvez não dê tempo de atualização das ferramentas, né? Mas, enfim, são coisas possíveis, né? A pessoa pergunta também se tem alguma coisa na área de alimentação, alguma linha específica, embora a gente não tenha falado, né? Bem, nesse edital da Indústria 4.0 tem a linha de agro, tá? Okay. Dentro do FINEP Startup, a gente tem a linha de agro também, que inclui food tech, tá? Então, bem específico na produção de alimento. Tá? Então, dentro desses editais, a gente tem esses dois, especificamente. A subvenção econômica dentro da linha da Indústria 4.0, e temos o FINEP Startup, que vai ter uma nova rodada, a gente está fechando uma agora, vai ter mais uma outra, começando em outubro. O Tecnova do Rio Grande do Sul, eu não vi as linhas temáticas que tem lá dentro. A gente pode ver rapidamente se tem agro lá na linha temática. É provável que tenha, porque Rio Grande do Sul é muito forte na parte de agro. Tá? Então, é provável que tenha a linha de agro também ali, produção de alimento. Tá? Então, nos editais da FINEP especificamente, tem que dar uma olhada lá nas linhas temáticas. E tem as ações, conforme a Fernanda falou, tem outras ações de fomento que são mais abrangentes, que não têm definições temáticas, qualquer um pode pedir. Tá? Como as linhas de crédito da FINEP. Além das linhas de crédito, os incentivos fiscais, né? Aqui, principalmente lei do bem. Isso. Então, são uma oportunidade também, com certeza. Lei de informática, enfim, né? Lei de informática. Existem várias iniciativas governamentais, né? Mas uma das que me chama a atenção também, até, Felipe, assim... O Tecnova tem agro. Tá? Para entender um pouquinho, assim, várias dessas iniciativas hoje, elas requerem uma contrapartida da startup, né? Isso. Então, mas a contrapartida de um edital de subvenção, para a startup, principalmente, ela é muito baixa. É 5% do valor que ela está solicitando. Uhum. Tipo, a contrapartida para uma empresa maior, ela pode chegar a 1 para 1. Sim. Mas a contrapartida também é uma contrapartida, ela pode financiar essa contrapartida através de outros instrumentos também de apoio à inovação. Aí existe uma contrapartida, sim. O edital 03 é 5%, né? E 5%. O edital 02 era até 10%, se não me engano, né? Dependendo da faixa de... Então, vamos falar, a empresa pode pegar, por exemplo, até R$500 mil nesse edital de Covid, teria que aportar uma contrapartida aí de R$25 mil. Uhum. E lembrando, né, Felipe, que muitas vezes a contrapartida ela pode ser o próprio recurso humano da empresa, pode né? Ser, isso. Então, depende em muitos casos, dependendo, né, da linha de fomento, do mecanismo, o próprio recurso da empresa ele se torna a contrapartida.
né? Isso, Então, Contrapartida econômica, mais econômica e não financeira, daí, né, de isso, aportar recursos. exatamente. Não, ótimo. Tem uma outra pergunta que o pessoal coloca aqui, né? Qual é o maior desafio para acessar as linhas de incentivo ou de fomento, né? Não, esse aqui nós vimos antes. Tá, não, eu ia repetir a pergunta, né? Mas, de qualquer maneira, também a opinião de você sobre esse nosso quiz, né? Quais são os maiores desafios de acessar as linhas, na opinião de vocês? Quando aparecem as candidaturas, né? O que vocês pegam assim como sendo, caramba, o pessoal não está entendendo legal isso aqui, né? Não sei se existe esse feeling de vocês. Assim, botando o meu lado como avaliador dessas propostas, tá? Como, o que a gente vê bastante, as empresas não leem os editais. Elas não leem. Então, tipo assim, está bem claro ali quais são os critérios de elegibilidade, o que é necessário, quais são os critérios de avaliação. Tá? Então, tipo assim, eu falo que as empresas, eu estou generalizando, né? Porque não é sempre assim. Tá? A gente recebe propostas muito boas também. Mas grande parte das propostas a gente percebe que não lê, que as pessoas não leem edital, não veem sequer quais são os critérios de avaliação. Porque sabendo dos critérios de avaliações de cada edital, por exemplo, do FINEP Startup é diferente do edital de subvenção de Covid, que é diferente do edital do Tecnova. Então, é a maneira como você escreve, você prepara essa proposta, ela é diferente. Porque ela tem pesos diferentes, de pontuações diferentes. Tá? Para a FINEP, especificamente nos editais da FINEP, a FINEP é importante a avaliação da tecnologia, da inovação. Tá? Então, a empresa tem que deixar bem claro qual é a inovação que ela está trazendo na sua proposta. Então, tem que saber descrever qual é a inovação, tem que saber especificar qual é o mercado de atuação da proposta. Então, é aquele trabalho de conseguir estruturar um projeto num papel para o avaliador que vai estar recebendo avaliar bem essa proposta. Tá? Então, tem essa dificuldade inicial, sim, que tipo, a FINEP hoje não tem braço para botar pessoas regionalmente para ensinar as empresas a escreverem uma boa proposta. Mas tem agentes como as federações das indústrias que ajudam na estruturação, algumas consultorias, como a BGI, outras consultorias também, ajudam nessa estruturação de proposta. Tá? E a gente está aberto também na FINEP para receber. Tem o nosso contato, pode procurar lá o nosso saque é muito eficiente, tá? Então, o saque, se vocês digitarem saque@finep.gov.br, informarem o edital que vocês têm interesse, indicarem o tema, assim, eles vão direcionar ao gerente que cuida do tema dentro da FINEP, que ele vai dar a orientação para a empresa. Fernanda, tem algum... Legal. Eu acho que essas 3 respostas assim, são realmente as principais dores que as empresas têm na captação de recursos, né? Eu até ficaria na dúvida de qual que eu escolheria, assim, pensando na experiência que a gente já teve com as empresas. Responderia as 3 daí. Responderia as 3, Mas como o Felipe mencionou, essa questão de estruturar o projeto, né? Então, geralmente as empresas elas não têm processos, controles muito estruturados. Até as empresas mais inovadoras, às vezes startups, acreditam que muitas vezes não precisam ter, né, os controles e processos, mas é importante, até para quando a gente fala, né, de um edital de fomento, é como se fosse um plano de negócios mesmo, ele tem ali informações muito robustas com relação tanto à tecnologia, à inovação, ao resultado, né, que aquela tecnologia vai levar para o mercado. Então, essa é uma outra dor que as empresas têm, às vezes, de transformar toda aquela parte técnica em um documento que se venda, né? Em um documento que você vai ali transformar o seu pitch de 5 minutos em um documento ali de várias informações, né? E o terceiro ponto é a questão, a terceira resposta era qual, Enor? Deixa eu ver aqui. O processo para se conseguir o incentivo, estruturação interna da empresa, instituição para buscar o incentivo ou fomento. Então, acho que é o segundo, né? Eu falei da estruturação. O processo para se conseguir
E o acesso à informação. E o acesso à informação, exatamente. E o processo para se conseguir, assim, a gente também recebe muitas perguntas, nossa, né, como que é esse processo? A gente sempre segue a linha de que a gente está trabalhando com recurso público. Então, assim, é necessário que tenha um processo robusto de levantamento de informações, de onde que vai ser colocado aquele dinheiro, e a gente tem que enfrentar isso, assim, como uma forma da gente saber para onde que o nosso dinheiro está indo, né? E não como uma etapa que vai gerar complexidade para aquela captação de recursos. A gente sabe que tem alguns mecanismos e algumas etapas que não são rápidos realmente, precisam de um prazo para essa aprovação, mas a gente tem visto que o governo, a FINEP, tem trabalhado em ter maior agilidade, né? Hoje a Embrapi, por exemplo, principalmente nesse cenário de Covid, ele conseguiu aprovar vários projetos em dias, né? Coisa que a gente não via acontecendo antigamente, né? Então, as empresas, acho que agora, com esse pós-Covid, a gente vai conseguir trazer um pouco de agilidade, dessa agilidade que a gente já precisava, né? Que já era uma grande dor das empresas. Que poder de convencimento que tem esse carinha, né? É impressionante. Thomas, tu, enquanto o gestor ali do nosso Instituto Hélice, né? Como é que tu vê essa chegada das empresas também? Um pouquinho diferente a pergunta, né, para ti, mas como é que tu vê a chegada, a competência das startups, né, quando elas se preparam para se conectar à Hélice, para intencionalmente, obviamente, esse eu digo já a nossa intenção, né, de conectá-las às empresas que fazem parte do Instituto, né? Eu acho que vem a reforçar aí que os colegas já falaram, no sentido de não, tanto pelo Hélice, mas também quando vai nos editais, não é um trabalho simples, né? Tem todo um cuidado que tem de quem está apostando dinheiro ali naquele projeto, que no caso é o governo. Então tem que sim ter um cuidado. Eu concordo que o processo ele tem que ser cauteloso, estruturado, e a empresa também tem que entender da necessidade de vir bem estruturada, né? É comum dizer a questão de é mais importante ter o projeto antes, bem estruturado, do que participar do edital sem um projeto e criar um projeto na hora. Então, é muito relevante a empresa fazer a parte dela muito bem feita. Em relação às experiências que a gente tem de relação com a startup, nesse relacionamento, a gente percebe que o startupeiro, né, o empreendedor, ele normalmente vem de duas vertentes. Ou ele é da universidade, a partir de uma pesquisa, ele domina muito bem tecnicamente aquele assunto, ou ele é de mercado, né, era um profissional que trabalhava em empresa, identificou determinada dor, e a partir disso ele conseguiu achar uma solução, uma tecnologia que solucionasse para ali em diversas empresas, e ele se torna um empreendedor. Então, essas duas origens não fogem de um perfil que ele é apaixonado pelo seu produto, e ele conhece muito a fundo aquela solução. Por outro lado, quando ele começa a se relacionar com a empresa, ou até mesmo com o governo, ele carece de outras competências, né? Tem uma questão de governança, uma questão de estratégia, uma questão jurídica e contábil que ele tem que estar a par. Por mais que, como a Fernanda comentou, né, ele gostaria de ser mais rápido e diz que não precisa disso, precisa, né? Quando a gente começa a estabelecer relacionamento com outras partes, aquela parte ela também quer ter um nível de confiança que exige uma estrutura contábil relativamente confiável, uma estrutura jurídica que seja confiável também. Então, oportunamente acontece da própria empresa que recebe a startup com a sua solução, acredita naquela solução, mesmo que a startup não esteja muito bem estruturada, e acaba tendo esse processo, vou colocar entre aspas, que é de mentoria, né, de ensinar a startup, ou até dedicar algumas horas de ajudar a startup a estruturar a sua governança, a sua sociedade, né, e também a sua parte eventualmente, de estratégia, que são aspectos fundamentais de sustentabilidade da startup. Não é raro encontrar problemas societários em startups que não cuidaram disso inicialmente. Então, esses aspectos acaba tendo uma troca muito valiosa também o que a gente chama de smart money, né? Mas aqui é uma relação comercial, então também tem muito aprendizado do lado da startup, fora o produto, que ele é muito especialista, ele conhece aquilo ali muito bem,
mas ele tem outros aspectos de empreendedorismo que ele pode estar aprendendo junto com as empresas. Fundamentalmente, né, a gente está falando de business, né? Tecnologia, ciência, pesquisa, mas tudo isso acaba se transformando ou tem que se transformar em nota fiscal em algum momento, né? Porque senão também não anda, né? Então eu vejo que, né, do ponto de vista da academia, a gente tem muita pesquisa, muita coisa muito legal e ao mesmo tempo a gente não transforma aquilo em nota fiscal. E aí parte, muitas vezes, de algumas legislações que são difíceis. Nós somos uma fundação, e como fundação nós não podemos participar como ter um share, ter uma participação nas startups que nós mesmos criamos. As federais podem, as particulares não podem ainda, né? Então, a gente acaba enfrentando alguns limites, né, que a própria legislação impõe, que talvez fosse interessante de ser revisto, né, da mesma forma, o incentivo, né, que é uma das questões que apareceram aqui, o incentivo a mais bolsas CNPq, mais bolsas de pesquisa, né, que possam gerar mais pesquisadores, onde nós possamos, enquanto academia, também gerar o viés de empreendedor nesse indivíduo. E aí o viés do empreendedor também, eu acho que vocês passam por isso o tempo todo, né? Empreendedor do quê? Nós temos os nossos pesquisadores que eles são grandes empreendedores da sua pesquisa, né? Eles movem céus e terra para fazer sua pesquisa. Agora, quando disser para ele botar essa empresa e correr todos os riscos do mercado, não é o métier dele, ele não vai para esse lugar, né? Então nós temos que achar mecanismos e outros parceiros que incentivem com que essa tecnologia chegue ao mercado de alguma maneira. Porque uma das coisas que nesse investimento, e eu acho que é uma areia movediça, é um lamaçal complicado ali, a pesquisa se faz hoje com dinheiro de governo. Pouco se faz pesquisa com dinheiro de empresas, né? Ou dentro algumas empresas fazem, não há a menor sombra de dúvidas disso, né? Mas mais de 54% com o dinheiro do governo. E, às vezes, o governo não nos cobra uma nota fiscal de volta para saber se isso deu resultado no mercado. Ele pontua, sem dúvida. O pesquisador tem uma pontuação elevadíssima se isso gerar patente e for para o mercado, né? Mas ele não precisa dessa parte, porque ele resolve isso de outro jeito. Então, assim, eu acho que talvez ali, até o próprio Ministério da Educação, né? Nós estamos falando aqui em ciência, tecnologia e inovação, mas a educação também tem um viés fundamental para facilitar esses trâmites e essa ponte entre o empreendedorismo, a inovação, a ciência, a tecnologia e o mercado, né, para que isso flua de uma maneira um pouco mais simples, né? Ou seja, criar entre esse povo todo, né, uma DMZ, uma zona desmilitarizada, onde a gente não precise ficar criando mecanismos de como que eu me encaixo em determinadas coisas, né? Então eu vejo isso, eu falando do ponto de vista da academia, né? E aí, como startupeiro, quando eu vou para o mercado, como é que eu faço acesso também a esses ambientes? Só para... É que eu não queria deixar passar uma oportunidade, já que você falou do CNPq. O CNPq também é uma agência importantíssima de fomento também, a ciência, tecnologia e inovação, atuando com fomento ao recurso humano, à pesquisa. E, atualmente, a gente está com uma chamada em aberto para mestrado e doutorado acadêmico para inovação. Tá? Então, para colocar a mão de obra de mestrandos e doutorandos fazendo pesquisa dentro das empresas, dentro das indústrias. Tá? Então, essa chamada está com prazo até o dia 10 de julho para as inscrições. Tá? Então, é uma porta muito boa para as empresas, as startups, as empresas de médio porte, grande porte, para ter essa mão de obra qualificada dentro da empresa, tá, com o apoio do governo para pagar as bolsas. Tá? Então, a gente sabe que é importante ter pessoas qualificadas dentro das empresas, então tem essa ação até o dia 10 de julho. Tá? Então, é mais uma ação que as empresas e empreendedores têm que estar atentos aí, que é uma oportunidade. Tá? Felipe, até... Opa, desculpa, Enô. Não, Fernanda, por favor. Até complementando um pouquinho, eu vi que teve uma dúvida até na minha fala quanto ao Inova Talentos, né? Quando a gente fala que o Inova Talentos ele é um fomento, é muito nesse sentido, né? A gente sabe que o investimento é da empresa, a empresa ela está pagando por aquelas bolsas, né? Mas quando a gente compara, né, com uma contratação do tipo CLT, por exemplo, é um investimento muito mais baixo por uma mão de obra muito especializada, né? Então, por isso que a gente fala que existe realmente esse incentivo também, tá? Só para
deixar mais claro, que eu vi que teve uma dúvida com relação a isso também. Uhum. Não, pois é, e o pessoal já estava mesmo perguntando e respondendo, né, que é uma questão que a própria empresa banca esse aspecto, né, mas que é importante deixar bem claro isso, e a gente confunde. Eu acho que o Fernando falou uma coisa interessante agora que me ocorreu. Muitas vezes a gente confunde o que é uma iniciativa da empresa, o que é uma iniciativa do governo. Sim, né? sim. E às vezes a gente acaba jogando para o governo coisas que não são do governo também, né? E vice-versa. Então, assim, mas é um processo de evolução natural que a gente vai ter que passar, doloroso, mas necessário, né? De entender o que são atividades de governo e o que são atividades privadas, né? De iniciativa privada. Então, acho que essas questões, assim, eu acho que o Felipe, que está direto ali dentro do governo, sente isso direto, né? Jogar responsabilidades para o governo, né? O governo age onde tem falhas de mercado. E hoje a gente é um país em desenvolvimento, né? Então a gente tem muitas áreas para atuar ainda, tá? Então por isso que é preciso reforçar essas agências de fomento, as estruturas governamentais de apoio, para que a gente possa minimizar, na maneira possível, essas falhas de mercado que ocorrem. Então, e você falou numa dor muito forte, que é a conexão da universidade, dos centros de pesquisa com as grandes empresas. Tá? Então, isso é um ponto que a gente tem que atuar, como fazer essa transferência de tecnologia do que está sendo desenvolvido nos parques tecnológicos, nas universidades, para as empresas, algo que funciona muito bem em outros países, em casos de sucesso como Israel, a Alemanha. Então, a gente pode pegar as experiências desse país e trazer para a gente fazer algo semelhante aqui. Aí algumas amarras estão sendo desenvolvidas. Perfeito. Complementando um pouquinho também, a importância da gente conhecer esse mapa, né, esses mecanismos, não só pela atuação direta, né, não só pela possibilidade de captação direta, mas pela possibilidade indireta também. Assim, um exemplo que a gente gosta de dar muito a Lei do Bem, ela beneficia os pagamentos realizados a universidades, instituições e pequenas empresas, né? Universidades, instituições de pesquisa e pequenas empresas. Então, para as pequenas empresas e para as universidades, isso é uma forma delas se venderem também, né? Então, você me contratando, você consegue uma redução de 20%. Então, entender esse mapa traz também outras possibilidades que não são só as opções diretas, né, de captar recursos. Não, sem dúvida. Eu estou tentando achar aqui quem foi que seria a pessoa, gostaria de citar ela aqui se eu achar de novo, mas ela elogiou o teu mapa ali, Fernanda. Ela adorou. Obrigada. O mapa, achou bem adequado, achou bem legal mesmo. Foi a Ina Paola Raul, de São Paulo. Ela achou bem legal. Obrigada, Ina. Eu acabei não nomeando quem faz as perguntas aqui, porque eu estou tentando encaixar, generalizar algumas perguntas, porque senão a gente não termina, e está muito legal a participação. A Isabel também falando que a cultura de negócio é pouco fomentada na academia científica, né? A academia, ela sofre um problema sério ainda de, sendo redundante, né, ser muito acadêmica, né? Então a gente tem um formalismo ainda, e acho que a educação não pode ser tratada como um negócio, embora seja um negócio, porque a gente desenvolve pessoas para o mercado. Então a gente faz parte do mercado. Por que não pensar a educação para o mercado também? Justamente a educação empreendedora serve para isso, né? E a gente vê que o americano, ele é muito profícuo nisso, né? Desde o jardim da infância, a gurizadinha já tem que vender alguma coisa na sala de aula. Se vender, né? Fazer pelo menos a sua propaganda ali. E eu acho que isso a gente mistificou ao longo do tempo, né? E tivemos a capacidade de separar a academia de mercado. Enfim, né? Eu acho que está na hora de reaprender de novo, e, de novo, né, eu não me canso de citar esse nosso carinha chamado Covid, né, que vai nos alavancar para outras esferas que a gente não estava esperando, pelo menos no curto prazo. Uma pergunta, mais chegando perto do nosso final aqui, a Cláudia pergunta aqui lá de Belo Horizonte, se esses editais são equity free.
Você tem Então, participação do governo? Os editais de subvenção econômica são equity free. Tá? Então, a subvenção é o recurso que vem do FNDCT, do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, e precisa apenas da contrapartida da empresa, né, para executar o projeto. Mas a gente tem o edital do FINEP Startup, que não é equity free, é um edital de participação. É uma opção de compra que a gente adquire na empresa e pode ter uma participação acionária no futuro. Tá? Mas são características bem diferentes, tá, dos editais. São algo que a gente pode explorar depois no outro debate, tá, de como funciona cada linha de fomento da FINEP. Não, perfeito. Nós já estamos chegando próximo do nosso prazo aqui, que tínhamos como final, que é às 5h30, né? Então, para não comprometer outros eventos que as pessoas possam ter, bom, depois eu faço os agradecimentos aqui, mas eu gostaria, então, que cada um de vocês, Fernanda, Felipe, Thomas, fizesse o seu comentário final, né, sobre o nosso evento aqui, o nosso bate-papo, por favor. Primeiras mostras, Fernanda, né? Obrigada. Acho, então, que finalmente eu quis trazer essa provocação, esse mapa, como uma provocação mesmo, né? Para a gente começar essa era de colaboratividade, assim, pensando mesmo nesses diferentes atores e ecossistemas. E a gente vê empresas, assim, às vezes muito focadas, startups focadas em capital de risco, assim, mas como que a gente consegue aproveitar o máximo de recurso que está disponível, que é recurso do governo, que está aí para a gente utilizar mesmo, né, assim, a gente vê, às vezes, dificuldades de editais de conseguirem selecionar empresas e projetos também, acontece isso também. Então, como a gente conseguir maximizar essa captação de recursos para que a gente consiga permanecer inovando aí dentro das empresas, mais a longo prazo, né, com uma estratégia mais robusta para longo prazo mesmo. Queria agradecer a participação também, né? Eu perguntei para o Felipe, mas não perguntei para ti, né, como é que a BGI se comporta nessa questão do equity, né? Como é que vocês veem isso? Da mesma forma também, como o Felipe mencionou, né? Depende de cada linha também. Cada mecanismo atua de uma forma, realmente. Ótimo. Fernanda, brigadão. Obrigada, Nô. Felipe. Primeiramente, agradecer o convite de participar aqui do TEIAS de Inovações, principalmente na região de Caxias do Sul. Eu estaria aí, se fosse o evento tivesse acontecido lá 2 meses atrás, né? Uhum. Eu iria aí pessoalmente para participar. É uma região que eu tenho muito apreço, tá, pela cultura de inovação que tem aí, pelas grandes empresas que desenvolveram, que acho que é uma região bem bacana, a região de Caxias do Sul e toda a Serra Gaúcha, né? É uma região que pode ser um benchmark, um exemplo para o Brasil. O que eu queria passar de mensagem para os empreendedores conheçam o ecossistema, tá? É importante conhecer o ecossistema, conhecer as agências que apoiam a ciência, tecnologia e inovação. Tá? Eu vi que alguns têm dúvidas quando o negócio não é de base tecnológica. A gente tem o SEBRAE, tem as federações, então tem diversas frentes de atuação que os empreendedores têm que conhecer. Tá? A gente tem linhas de crédito hoje muito, muito boas para as empresas que aconteceram em decorrência do Covid, mas que ela está aberta para todas as empresas. Tá? Que é o caso do Pronamp, que tem taxas ali que parte de Selic mais 1,25, uma taxa muito boa, tá, no momento. Tá? Então, conheça o ecossistema, agências como a FINEP, Embrapi, CNPq, a BDI, a Fundação CERT, Tecnux, tem que conhecer o ecossistema que atua ao seu redor. Tá? Então, isso é uma das principais lições de casa para o empreendedor. Tá? Muito obrigado pelo convite e podem contar comigo sempre para qualquer ação de vocês. Um abraço a todos. Perfeito, Felipe. Muito obrigado. Thomas. Bom, também quero agradecer, aprendi muito com o Felipe, com a Fernanda, com o Enor, sempre aprendo, né, toda a interação que a gente tem. Obrigado pela participação aqui no TEIAS. Eu reforço a mensagem que já foi dita, né, de conhecer
o ecossistema e de fazer o uso dele, né? A gente está vivendo um momento de muita abertura. A noção de competição ela está mudando. Então, para crescer a qualquer momento, a gente precisa trazer uma mentalidade de colaboração. Então, seja com o próprio concorrente ou até mesmo com parceiro tecnológico, é uma startup, com a universidade, com o investidor. Então, tem que buscar se abrir, estar aberto também para novas parcerias é fundamental nesse mercado que a gente está atuando hoje. A gente não está concorrendo com outra cidade, a gente não está concorrendo com outro estado. Hoje a competição ela é global, né? Isso também, se fosse dar um recado para o empreendedor, é ter em mente a possibilidade de atuar globalmente. Hoje é possível isso, né? Constantemente a gente vê, tem contato com o pessoal de Israel e outros países que eles querem vir para cá para vender a tecnologia deles. São países que são do tamanho pega Estônia também, Finlândia, são do tamanho do Rio Grande do Sul em população, e eles estão vendendo tecnologia para o mundo inteiro. Então, nada impede da gente fazer o mesmo, fazer o uso das parcerias, né? Já foram citados aí várias no ecossistema, tanto para desenvolvimento de tecnologia, para ser um parceiro comercial, para ser um parceiro para internacionalização, para ser um investidor. Tem muita gente a fim de fazer acontecer, então fica o convite aí para todo mundo que está muito aberto a colaborar. Fantástico, obrigadíssimo a todos vocês. Eu acho que o Thomas tocou num ponto legal também, e eu acho que a Fernanda e o Felipe também reforçaram isso durante todo o tempo. Caramba, a gente tem um potencial absurdamente grande nesse país aqui, com pessoas absurdamente competentes, e eu acho que a gente relega isso a um plano inadequado, muitas vezes, né? Não permitindo que nós possamos nos desenvolver. Então, assim, de fato, né, o pessoal de Israel, de vários outros países, a Estônia, enfim, vem aqui vender os seus produtos quando nós poderíamos estar fazendo a mesma coisa e temos toda a competência para isso. Haja visto agora, né, na questão dos respiradores, né, que o mundo inteiro não tinha mais respirador para entregar, e nós não aprendemos a fazer respirador ao longo do tempo, basicamente, né? Nós temos algumas empresas que produzem, mas não temos uma capacidade de produção tão grande. E nós nos rendemos a sermos sempre consumidores de outros, né? Então, eu acho que, sei lá, de novo, né? Ou a gente aprende a virar o jogo, a virar a mesa e jogar de outro jeito, né? E sermos os craques que nós podemos ser de fato, né? Ou a gente vai acabar eternamente sendo um seguidor daquilo que nós mesmos poderíamos fazer. E é impressionante como a gente muitas vezes acaba deixando isso acontecer, né? Já visto alguns comentários que o pessoal colocou da visão empreendedora, da educação empreendedora não ser tão intensa. E na academia nós cometemos um erro muito grave, muitas vezes, de achar que conteúdo é mais interessante do que ensinar empreendedorismo. Então, assim, fica um alerta também aos acadêmicos, né? E eu sou um pouco rebelde nessa questão de eu tiraria talvez uma ou duas disciplinas, se fosse o caso, de conteúdo, né? Porque esse conteúdo, esse sujeito vai ter que aprender em algum momento e vai ter que ser um autodidata na hora que ele sair da universidade, porque senão ele não mereceria um título universitário, né? Então a gente tem que ser duro com algumas coisas e botaria uma disciplina ou duas ou três, se fosse necessário, de empreendedorismo e mostrar que o mercado, e esse sujeito vai viver o resto da sua vida no mercado, então ele tem que aprender a lidar com o mercado, né? Então, se é uma coisa certa, desde o momento que a gente nasce até o momento da nossa morte, a gente vai viver no mercado e tem que aprender a lidar com ele, né? E não vai ser diferente. E o mercado é perverso, é uma selva e a gente acaba sendo bichinho de zoológico, né? Depois que se solta, não sabe o que fazer, né? Porque foi domesticado. Então, né, em prol da selvageria boa, né, e não da domesticação, né, eu acho que a gente tem que se rebelar um pouquinho. Gente, é sempre um prazer estar com gente inteligente junto, né, e bater esse papo. Agradecer imensamente a vocês, a todas as pessoas que estiveram conosco, né, fazendo perguntas, interagindo. Gente, muito obrigado. Peço desculpas se eu não consegui fazer as perguntas que todos vocês tinham ali, mas nós teremos outros eventos do TEIAS, aqui então, né, só para avisar, dia 7/7, TEIAS da Inovação, vai ter outro evento nacional com o tema Suporte e Fomento à Inovação durante o pós-pandemia, né, vai debater desafios, oportunidades, enfim, das startups,
momento que nós estamos vivendo. Então, dia 7/7 tem outro TEIAS. Enfim, no site ali do TEIAS da Inovação também vocês podem ter todo o acesso às informações e aquilo que foi visto e apresentado por aqui. E muito obrigado ao Leonardo Dornelas, né, que foi o provocador desse nosso ambiente, fez as conexões, os contatos todos também. Ao secretário Paulo Alvim, né, muito legal poder conversar com ele e mostrar que o governo não só viu o Felipe aqui, que é extremamente dinâmico, né, mas que lá o secretário também, o deputado Bibo Nunes, que fez a sua participação. Enfim, muito obrigado a todos e tomara que a gente possa fazer um upgrade desse país aqui, né, para algo muito mais interessante, fazendo jus às capacidades e competências que nós temos instaladas aqui nesse país. Gente, muitíssimo obrigado, foi um prazer gigantesco estar com vocês. Obrigada, valeu, gente. Nô. Foi um prazer, pessoal. Tchau, tchau. Prazerzão. Até. Boa noite. Boa noite.